Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 2 Reis. Jeú se torna rei. Quando Yoná terminou sua mensagem profética para Jeú, ele rapidamente saiu correndo sem se despedir, exatamente como Elishá lhe disse para fazer. Era perigoso ele ficar sequer um momento a mais, pois um apoiador do rei Yehoram poderia matá-lo. Todos os oficiais estavam ansiosos para ouvir o que o Navi contara a Jeú. Estavam tensos porque acabavam de recuperar Ramoth Gilad do inimigo e talvez os Aramim planejassem um novo ataque. O Navi previra um desastre? Está tudo bem? Eles questionaram Jeú. Por que esse homem louco veio até você? Por que eles se referem ao Navi como Meshugá, louco? Sempre que um profeta se comunicava com Hashem, ele se esquecia completamente de seu entorno, pois se concentrava profundamente na nevoá. Para um observador, o Navi podia estar tendo um comportamento estranho. Além disso, os oficiais sofreram uma lavagem cerebral contra os Neviim de Hashem pelos profetas do Baal, que constantemente denegriam a imagem dos judeus religiosos. Quando os oficiais usaram o termo louco, havia um tom de desrespeito, e eu estava com medo de revelar que acabara de ser ungido como rei, pois se algum dos oficiais informasse o rei Yehoram sobre isso, sua vida estaria em perigo. Ele também não se sentia confortável em mentir, então evitou a pergunta. Você conhece aquele homem? Disse ele. Ele apenas fala e fala. Os oficiais não aceitaram essa resposta. Você não está nos dizendo a verdade. O que ele realmente disse? Eles exigiram saber, sob pressão, e eu revelou toda a mensagem de Yoná, terminando com a notícia de que ele era o novo rei. Agora algo incrível aconteceu. Foi claramente causado por Hashem para tornar sua profecia realidade. Mesmo que todos aqueles oficiais estivessem a serviço do rei Yehoram, e mesmo que eles tivessem se referido ao Navi como um louco, nenhum deles duvidou da verdade da mensagem profética ou se opôs a ela. No local, eles unanimemente aceitaram Jeú como seu novo governante. Eles ousaram fazer isso apenas porque Yehoram estava longe. Se ele estivesse mais perto, eles teriam medo de se rebelar contra ele. O costume naquela época era sentar um rei recém-coroado em uma plataforma elevada. Os oficiais empilharam suas vestes sob o assento de Jeú e o colocaram no topo da escadaria para que ficasse acima deles. Uma vez que os oficiais líderes aceitaram Jeú como seu rei, os soldados comuns seguiram o exemplo. Assim, no comando do exército do país, Jeú foi instalado como rei no reino de Israel sem qualquer oposição. E eu advertiu todos os soldados: ninguém daqui tem permissão para ir a Israel. Se Yehoram ouvir que fui ungido para assumir sua coroa, ele certamente virá nos atacar. O fim de Yehoram, rei de Israel. Jeú foi designado por Hashem para o trabalho aparentemente cruel de eliminar toda a família de Ahav, incluindo os membros perversos da família de Yoshafat, do outro reino, que haviam se casado com membros do clã de Ahav. Jeú era um grande tzadik que realmente temia Hashem e entendia que a existência desses Rechaim era perigosa para o povo judeu. Assim como as células doentes do corpo humano devem ser destruídas para que o corpo sobreviva, a influência maligna da família de Ahav devia ser interrompida de uma vez por toda. Jeú viajou imediatamente para Israel, onde planejava capturar Yehoram e Ahaziá. Ele esperava eliminá-los antes que retornassem às suas capitais, onde seriam protegidos por seus exércitos. Eles ainda não tinham ouvido falar da coroação de Jeú e não estariam em guarda. O rei Yehoram colocou um vigia em uma torre nos arredores do vale de Israel para informar assim que alguns inimigos se aproximassem. O vigia avistou bigas e cavaleiros se aproximando à distância, mas não reconheceu Jeú de longe. Vejo uma massa de gente, relatou ele ao rei. Envie um cavaleiro para encontrá-los, o rei Yehoram instruiu. Deixe-o descobrir o que isso significa.
Um cavaleiro foi despachado. Ele se aproximou do grupo de Jeú, perguntando: o rei deseja saber se você vem em paz. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú. Ele queria que os reis não tivessem nenhum aviso de sua chegada. Agora, se você valoriza sua vida, siga-me por trás. O cavaleiro foi forçado a se juntar ao grupo de Jeú e o vigia na torre relatou ao rei Jehoram: nosso cavaleiro se juntou ao grupo que se aproxima. Envie um segundo cavaleiro, o rei ordenou. A cena se repetiu. Aquele cavaleiro também não teve escolha a não ser se juntar a Jeú. O rei começou a suspeitar. Enquanto isso, o vigia relatou: ainda não reconheço o comandante da tropa que se aproxima porque ele não está perto o suficiente. Mas tenho a sensação de que é Jeú ben Nimshi. Jeú é um condutor muito impetuoso e esse dirige dessa forma. Jehoram disse a Ahazia: vamos ambos cavalgar em direção a Jeú. Não sei o que ele tem em mente. Se ele está planejando problemas, não ficaremos presos na cidade, mas poderemos escapar. Os dois reis cavalgaram em direção a Jeú, mas eles estavam em guarda e não ousaram chegar muito perto. Ahaziah ficou atrás, mais afastado do que Jehoram. Hashem fez com que todos se encontrassem perto do campo de Navot, o judeu que havia sido assassinado pelo pai de Jehoram, Ahav. O profeta Elial havia originalmente previsto a destruição da família de Ahav naquele campo. Você vem em paz, Jeú? O rei Jehoram gritou quando Jeú estava perto o suficiente para ouvi-lo. Destemidamente, Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto sua mãe Jezebel adora ídolos e pratica feitiçaria, levando a nação a cometer os piores pecados? De pé no campo que ficava perto do vinhedo de Navot, Jeú se lembrou de como Jezebel havia planejado assassinar Navot. Com certeza Hashem orquestrou para que o filho de Jezebel fosse punido bem aqui. Isso deu a Jeú a coragem de concluir: talvez você queira confiar nos feitiços de sua mãe para salvar sua vida, mas eles não irão ajudá-lo. Hashem é o Todo-Poderoso e ele decidiu que você irá morrer por seguir os caminhos de Jezebel. O rei Jehoram percebeu que seu fim estava próximo. Rapidamente puxou as rédeas de seu cavalo para virar sua carruagem, então começou a dirigir furiosamente em direção a Israel. Ao passar pelo rei Ahaziah, ele gritou: é um complô traiçoeiro, Ahaziah. Corra por sua vida. Determinado, Jeú puxou seu arco e flecha. Com toda a sua força, ele mirou nas costas do rei em fuga. Uma flecha, ou talvez várias, atingiu Jehoram em seu braço e ombro, penetrando em seu corpo por trás e saindo pelo coração. Ele morreu instantaneamente. O Midrash nos conta: todo projétil é guiado por Hashem. Como judeus fiéis à Torá, sabemos que nada acontece por acaso. Mesmo que uma pessoa machuque o dedo, isso foi decretado por Hashem para limpá-lo do pecado. Todas as balas e flechas são direcionadas por Hashem. Não foi por acidente que a flecha de Jeú atingiu Jehoram entre os braços e no coração. Como lemos, o tzadik Ovadia escondeu 100 profetas de Hashem em cavernas durante o reinado de Ahav. Ele precisava de muito dinheiro para alimentá-los. Ele implorou a Jehoram, então um príncipe no palácio de seu pai, que lhe emprestasse dinheiro. No entanto, Jehoram concordou apenas com a condição de receber juros pelo empréstimo. Desse modo, Jehoram transgrediu a lei da Torá, que proíbe emprestar dinheiro com juros, e também perdeu a oportunidade de ajudar judeus que estavam em perigo mortal. Hashem o puniu, Midá, Kenegd, Midá, seus braços que ele estendeu para receber os juros de Ovadia, e seu coração que tinha pensamentos malévolos e que ele endureceu ao sofrimento de seus irmãos, foram atravessados pela flecha. Jeú e outro oficial chamado Bidkar serviram juntos no exército do rei Ahav, o pai de Jehoram. Após a nomeação de Jeú como rei, Bidkar começou a servir a Jeú. Jeú disse a Bidkar: certamente não foi por acaso que nos uniu após o assassinato de Navot, como o profeta Elial previu. Assim diz Hashem: o sangue de Navot e de sua descendência está clamando por mim por justiça. Eu punirei Ahav no campo de Navot. Jehoram, que imitava os modos perversos de seu pai, foi incluído nesta profecia. É uma mitzvah para nós dois tomarmos parte em sua punição. Eu matei Jehoram, agora por favor leve o corpo dele para a propriedade de Navot e deixe-o lá. Jehoram não é digno de ser enterrado.
Se não fosse pela explicação de Jeú, Bidkar teria hesitado em tratar um rei judeu de maneira tão vergonhosa. Mas ele percebeu que Jeú estava agindo Lechem Shamaim e, portanto, obedeceu. A morte de Ahaziá, rei de Yehudá. Ahaziá, rei de Judá, escapou após a advertência do rei Yoram. Ahaziá estava no território das 10 tribos, longe da segurança de seu próprio reino, mas ele pensou que estaria seguro na capital Shoron. Jeú ainda não havia sido proclamado oficialmente como rei em Shoron. As pessoas ainda eram leais a Yoram e poderiam abrigá-lo. Ahaziá fugiu de Israel, passando por uma cidade chamada Beit Hagan e chegando a outro lugar dominado por Maale Gur. Jeú e seus homens o perseguiram e o alcançaram em Maale Gur. Jeú instruiu seus homens: atirem em Ahaziá enquanto ele ainda está sentado em sua carruagem. Ahaziá merecia morrer, pois era um rachá, adorador de ídolos. Seus atos atrozes não estão registrados no livro de Melachema, mas um deles é sugerido no livro de Divrei Hayamim. Nossos sábios nos contam o passatempo secreto do rei Ahaziá. Enquanto governava Yehudá, o rei Ahaziá costumava viajar para Shoron para passar férias. Lá ele passava muito tempo entregando-se a um passatempo secreto. Levando os rolos da Torá para seu retiro, ele passava horas apagando meticulosamente o santo nome de Hashem, onde quer que aparecesse, substituindo-o pelo nome de um ídolo. No reino de Judá, ele nunca teria sido capaz de esconder esse pecado tão terrível, mas em Shoron, Ahaziá fez sua comitiva jurar manter segredo. Agora podemos entender facilmente porque ele merecia ser eliminado junto com a família de Ahav. Na verdade, Yoram, o perverso rei de Israel, seguiu o mesmo modelo de comportamento de Ahaziá. Aquele que segue o rachá é punido junto com ele. As lanças dos servos de Jeú perfuraram o corpo de Ahaziá. Ele mal chegou com vida a Meguido, uma cidade situada no território de Minaché, em Eretz Israel. Ele morreu logo em seguida. Jeú ordenou que o corpo de Ahaziá fosse enterrado nas sepulturas reais em homenagem a seu avô, Yehoshafat, que fora um rei temente a Deus. Além disso, Ahaziá havia governado por apenas um ano devido aos seus pecados, um período de tempo muito curto para espalhar sua influência maligna no reino. Vemos que a punição de Hashem sobre os reis de Judá foi mais rápida do que sobre aqueles de Israel. Isso porque eles geralmente estavam em um nível espiritual mais elevado e, portanto, Hashem foi mais rígido com eles, na esperança de levá-los a Teshuvá. O terrível fim de Izevel. Em seu palácio em Israel, Izevel ouviu que Jeú matou seu filho, o rei Yoram, e estava voltando para Israel. Jeú ainda não podia se mudar para a capital Shoron, onde Ahav tinha família e muitos seguidores. Enquanto isso, ele pretendia estabelecer sua residência no palácio de verão do antigo rei Yoram em Israel. Izevel estava apavorada. Jeú ousaria matá-la também? Bem, ela faria o possível para bajulá-lo e encontrar graça em seus olhos. Talvez ele até se casasse com ela. Isso fortaleceria sua posição para que o povo o aceitasse mais prontamente como rei. Izevel arrumou cuidadosamente a cobertura da cabeça e se adornou com joias finas para parecer bonita. Então, ela se sentou na janela do palácio esperando por Jeú. Quando ele chegou, ela o cumprimentou e comentou, de forma tranquilizadora: "Todos sabem que você acabou de matar o rei. Bem, a história se repete. Zimri não fez a mesma coisa há 50 anos? Ele assassinou o último rei, Elá ben Baasha, e assumiu seu trono. Conforme o Midrash diz, o livro de Reis 1, na página 204 e também 205. Izevel estava tentando minimizar a morte de seu filho para mostrar a Jeú que ela não tinha nada contra ele. Claro, a perversa Izevel estava convencida de que Jeú havia matado Yoram por motivos pessoais para tomar seu trono. Não ocorreu a ela que Jeú havia agido Lechem Shamaim para cumprir a ordem do profeta de destruir a família de Ahav. Jeú olhou para a janela, acima. Ele não ficou impressionado com a aparência deslumbrante de Izevel ou por sua fala suave. Ele conhecia seu verdadeiro valor. Uma mulher perversa e corrupta que guiou o rei Ahav e a nação no caminho da adoração de ídolos e que, por muitos anos, perseguiu e matou impiedosamente os profetas de Hashem.
Quem está comigo? Jeú perguntou a seus oficiais. Eles entenderam que Jeú pretendia matar Izebel. Alguns oficiais responderam: Estamos prontos. Empurre-a para fora, Jeú ordenou. Quando Izebel foi empurrada para fora da janela para morrer, seu sangue espirrou nas paredes do palácio e nos cavalos dos oficiais de Jeú. Além disso, Jeú esmagou seu cadáver, talvez fazendo seu cavalo passar por cima dela. Hashem causou a morte de Izebel dessa maneira como uma punição. Midá keneged midá. Izebel fez com que Nabot fosse executado com sequilá, apedrejamento. Sequilá é aplicada pelo Beit Din, jogando a pessoa de uma plataforma alta. Então, se ela ainda estiver viva, as testemunhas jogam uma pedra nela. Da mesma forma, Izebel foi empurrada de uma janela alta e Jeú esmagou seu corpo de acordo com a lei, segundo a qual testemunhas esmagam o corpo com uma pedra. Foi isso em cumprimento ao decreto do profeta Elial. O cadáver de Izebel será como lixo no chão. E Jeú agiu totalmente Leshem Shammai para cumprir as palavras do Navi. Ele, portanto, sentou-se com a consciência tranquila para comer e beber. Então ele disse a seus servos: Esta mulher maldita era, afinal, filha de um rei. É apropriado tratar a realeza com algum respeito. Vão e enterre-a. E Jeú mencionou apenas que Izebel era filha de um rei, o rei de Sidom. Ele não acrescentou que, como esposa do rei Ahabe, ela havia sido uma rainha sobre o povo judeu, pois nesse papel ela trouxera apenas infortúnios para todos com suas práticas repugnantes. Se ela merecia o enterro, era apenas porque seu pai tinha sido um rei, embora não fosse judeu. Quando os servos saíram para cumprir a ordem de Jeú, eles não conseguiram encontrar o corpo de Izebel. Os cães o devoraram, deixando apenas algumas partes, o crânio, os pés e a palma das mãos, sem os dedos. Os servos enterraram essas partes do corpo. Quando eles relataram esse detalhe a Jeú, ele observou: Agora eu me lembro que isso é o que o profeta Elial profetizou. Os cães comerão a carne de Izebel no vale de Israel. Ela se transformará em lixo no campo onde Nabot foi assassinado. E nenhuma memória dela permanecerá. Isso se concretizou exatamente como Elial havia predito. A janela pela qual Izebel foi empurrada ficava de frente para o campo de Nabot e os cães arrastaram seu corpo até lá. Na verdade, o próprio nome Izebel sugere em seu vergonhoso final que significa: que horrível, ela vai virar lixo no campo. No entanto, os cães pouparam algumas partes do corpo de Izebel. Por quê? Vejamos o Midrash. O Midrash nos conta a recompensa pela bondade. O palácio de Izebel, em Sharon, ficava perto da movimentada praça do mercado. Frequentemente, uma noiva e um noivo passavam por ali. A rainha Izebel sempre fazia questão de sair em sua honra e bater palmas alegremente para eles. Enquanto assentia com a cabeça, os elogiava. Ela fazia isso com todos os casais que passavam, mesmo se fossem judeus comuns e não de ascendência nobre. Às vezes um cortejo fúnebre passava pelo palácio e, invariavelmente, a rainha saía, andava atrás do caixão, torcia as mãos e lamentava a passagem de um judeu, não importava quem ele fosse. Uma vez que Hashem recompensa cada ato de bondade, as partes do corpo de Izebel que fizeram Hesed não foram tocadas pelos cães e foram enterradas. Elas incluíam seu crânio, que ela costumava sacudir alegremente, sua boca com a qual ela aclamava as noivas, seus pés que caminhavam para realizar atos de bondade, e suas mãos que batiam palmas para as noivas e que torciam em luto nos funerais. Que lição poderosa para nós! Cada pequeno ato de bem que fazemos será recompensado por Hashem. No caso de Izebel, Hashem a recompensou neste mundo, permitindo que parte de seu corpo fosse enterrado para não dever para sua alma qualquer recompensa após sua morte. Izebel era tão perversa que não merecia nenhuma parte no Olam Abá. Ela era como Esav, a quem Hashem recompensou com poder neste mundo, a fim de recompensá-lo por honrar seu pai Yitzhak, em vez de recompensá-lo no mundo vindouro. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!